quando você fala em Hollywood, né? Pô, você tem quantas produtoras, quantos produtores pensando, comprando direitos e fazendo os filmes, investindo. Lá, o cinema trabalha com capital de risco. Você pega o dinheiro emprestado porque você sabe que lá na frente você vai ganhar. Foda-se, pega! Foda-se, Voltamos com mais um Foda-se 360, o nosso podcast em parceria com a Pod 360, a melhor produtora de conteúdo desse tipo. Nossa, Davi? Isso, quero aumento. Do meio. Tico, Hoje tá do jeito que eu gosto, Davi. Hoje tá do jeito que eu gosto. Hoje é polêmico, hoje é cheio de conteúdo. Hoje é cinema, hoje é arte. Hoje é diferenciado. Exato. A gente tá aqui com o Fabrício Bittar. Fabrício, eu posso falar que você é ator, que você é cineasta, que você é diretor, que você é produtor e até que você explode caminhões com Deco, que também veio aqui nosso convidado. Sim. Muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço. Ator já não sou desde... Na verdade, tive esse início como ator mirim, né? Mas desde pequeno ali, que eu já não trabalho como ator, prefiro ficar atrás das câmeras. Inclusive, essa conversa aqui, tipo, não é uma coisa que eu faço sempre. Eu prefiro falar pelos filmes, falar pelas séries e tal, mas enfim, é legal ao mesmo tempo também trocar essa ideia. Acho que vocês têm essa abordagem também de falar um pouco de como funciona o mercado, que é uma coisa que me interessa muito também, então vamos nessa. A gente adora trocar ideia e aí no nosso podcast do Foda-se a gente fala muito sobre o mercado de um jeito desconstruído, relax, tudo bem, e descontraído. Você que vem do cinema, o cinema é um negócio no Brasil que tem suas dificuldades ou tem suas peculiaridades. Como que é o mercado de cinema no Brasil e com essa nova, não tão nova, mas com essa chegada das séries brasileiras ou das séries mundiais? Cara, a gente tá vivendo um momento, assim, incrível pro audiovisual brasileiro, né? Até assim, a gente fala cinema, mas o audiovisual como um todo, né? Porque eu, quando comecei, né, a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Eu nasci em 1980 e cresci assistindo os filmes do Spielberg, queria fazer, né, De Volta para o Futuro, E.T., queria fazer esses filmes de fantasia. Karate Kid. Pô, meu primeiro filme é extremamente inspirado no Karate Kid. Mas você não tinha condição nenhuma, né? Você não tinha equipamento, né? Tipo, era tudo muito caro, você não tinha como editar um filme. Hoje em dia você pega um celular, grava e coloca no YouTube. Tipo, não tinha grana, não tinha a menor condição, não pensava em como que a gente poderia fazer isso. Hoje em dia não, né? Com a chegada dos streamings, né? Então hoje você tem Netflix, Disney, HBO, Paramount. Tem uma grana e a gente vem conseguindo fazer produtos com... Mas eu sempre quis fazer esse tipo de cinema, né? Que é um tipo de cinema que é mais difícil, que a gente não tem uma tradição aqui, né? Que é o cinema mais popular, o cinema que dialoga com o público, que tem ação. Eu lembro quando a gente tava conversando sobre o roteiro desse meu primeiro filme, a ideia era assim, eu não sei se eu vou fazer outro, eu vou botar tudo que eu sempre quis fazer. Então, cara, tinha briga, tinha festa, tinha perseguição de carro, tinha explosão de privada. Eu falei, cara, eu vou colocar absolutamente tudo no filme, porque se eu fizer só esse, eu já fiz todas as cenas que eu queria, sacou? Cara, que filme era? O Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Acho que as pessoas ouviram falar dele. Já quer começar por aí? Vamos Eu ia deixar pra depois, né? Daqui a pouco a gente volta. Então tá, isso já começa a salivar aqui. Acho que algumas pessoas... acho que... Cara, acho legal você falar de fazer roteiro, porque eu sou formado em jornalismo, eu já fiz curso de roteiro pra cinema, tipo. Começou, Você não sabia disso. Tudo que... Ô, Fabrício, deixa eu te falar. Tudo que um convidado nosso fala, ele fez. Vê uma corredora, ele corre. Eu corri a São Silvestre. Sensacional. Aí veio uma pessoa, falou de uma caminhada. Ele falou que foi pra Santiago. Eu fiz Santiago de Compostela. Cara, aí tá tudo. Eu batendo, quero saber que filme você fez, Davi. Não fiz filme, mas eu fiz curso de roteiro na Unifor, quando eu estudava lá em Fortaleza, na faculdade. E eu desisti porque eu pensava que curso de roteiro era contar história.
E aí o professor falou que você tem que pensar em tudo que acontece na cena, tá ligado? Tipo, se vai subir som, se vai diminuir som, se vai... Eu falei, porra, aí é muito difícil. Aí E aí você desisti. tá usando o foda-se pra fazer o seu sonho. Não. Tudo que você vê, você conta história aqui. Não, eu tô Boa, perguntando Você pra tá ele. realizando no Eu foda-se. tô perguntando pra ele como que é escrever um roteiro, porque, cara, dá um puta de um trabalho, tipo, não é contar a história. Você já tem um filme todo na sua cabeça, né? Cara, porque assim, a grande dificuldade do roteiro é que ele precisa ser um manual para toda a equipe, né? Exato. A equipe precisa entender ali, né? Precisa ser um manual claro de você... Né? Qualquer pessoa vai ler e vai entender, não, precisa ter isso. Você não pode chegar lá na cena e falar, tá faltando, sei lá, tá faltando um objeto X, mas também não estava escrito aqui, né? Eu, na verdade, acabo escrevendo filmes e séries que eu vou dirigir. Isso facilita um pouco o trabalho, porque eu também... de uma certa maneira, escrevo ali já pensando em algumas soluções que eu vou usar na cena. Mas eu tento, de uma certa maneira, quando eu tô escrevendo, pensar num documento que sirva como um manual de instruções para todo mundo. Pô, é bem maneiro. E falando de audiovisual, você falou que você veio da escola da MTV, né, cara? O Tico não, que já é mais velho, mas eu cresci assistindo MTV. O que representou? Tipo, teve uma mudança de paradigma com a MTV no Brasil e mundial, né? Pô, com certeza. Então, eu fui audiência da MTV também, quando surgiu, né? E aí, assim, eu era fascinado. Meu sonho era trabalhar na MTV, porque você tinha toda ali uma questão de linguagem, né? E pô, só programa legal, falando pro público jovem, se podia fazer tudo. E aí, assim, quando eu sou... Não, só programa legal não. Teve um já beija sapo, não é legal. Pô, era bem divertido. Era um programa audiência. que vendia pra caramba, cara. Puta que Sustentava muitos outros programas. É verdade. Mas, assim, eu queria muito. E engraçado, porque assim, na época que eu mandei meu currículo lá, tinha uma vaga e tudo, eu também tinha mandado pra Globo. E aí surgiram 2 vagas, assim. E aí eu fui fazer entrevista lá na Globo, era uma vaga de assistente de direção, e na MTV era assistente de produção. Beleza, falei, eu quero entrar e tal. Aí na Globo eu fiz, acho que 3 entrevistas, e na terceira entrevista a mulher do RH falou, putz, olha, eu tô aqui querendo te contratar, mas eu vou falar agora, muito sincero, eu acho que não é o teu perfil, porque o assistente de direção, e era assistente de direção do Faustão, falou assim, assistente de direção aqui, você não vai ser criativo, e nas entrevistas você falou muito sobre criatividade e tal, de que você gosta de escrever o roteiro, você já gosta de dirigir, e o assistente de direção aqui, cara, só pega a fita, leva a fita pra lá, traz o convidado. É quase um assistente de produção. Exatamente, olha a troca. Aí, cara, eu fiquei com aquilo e não aceitei. Aí fui, peguei essa vaga na MTV e era uma vaga muito doida. Porque era assim, a MTV tinha um escritório no Rio de Janeiro de publicidade. Então ficavam lá os executivos que vendem publicidade. E era isso. Eu fazia absolutamente tudo que a MTV precisava no Rio. Tinha uma câmera que eu não sabia operar, tive que aprender na marra. Era uma PD 170, você botava fita ainda, né? Nossa. Fita mini DV ali. E, cara, precisamos de uma entrevista com Caetano Veloso. Eu ia lá fazer a entrevista com o cara. Precisamos cobrir o show em homenagem ao Cazuza. Ia lá. Precisamos fazer uma entrevista com Ozzy. Ia lá, eu fazia. E eu fiz tudo isso, cara. Então foi uma escola incrível, né? Porque eu tava ali começando... E, por exemplo, as externas do programa do Adnet do 15 Minutos, eu fazia no Rio. Então, e aí, por exemplo, você ia desde entrevista para cobertura de show, para uma coisa do 15 Minutos que era quase uma ficçãozinha. Então você gravava absolutamente tudo, fazendo câmera, fazendo a pauta, decidindo o que você ia fazer de entrevista. E a chance, então, de crescer era muito rápido, né? Porque daqui a pouco eu já estava ali num departamento de publicidade, aí já aqui em São Paulo, desenvolvendo e dirigindo projetos que a MTV fazia em parceria com marcas. E é bizarro você pensar no negócio e o tamanho dos negócios, né? Tipo, as vagas eram bem semelhantes, mas numa você só ia levar fita e na outra você ia estar do lado da publicidade fazendo tudo, né? Tipo, MTV e Globo, claro, não compara em business, mas, cara, tipo, são vagas bem parecidas e numa você ia fazer tudo. Exatamente. Então, acho que assim, muitas vezes, né, acho que você tem que parar um pouco para pensar
nisso, né? Ah, pô, beleza, tem a empresa ali, mas o que combina mais com você? A MTV combinava muito mais comigo, né? Tinha muito mais a minha cara e foi, tipo, realmente mudou minha vida, assim, né? E legal da percepção do RH da Globo também, né? Também. Dela ter falado, você tem uma característica pra cá e essa vaga é aqui, acho que você tem que pensar realmente se você quer isso, porque ela também, de certa forma, ajudou na tua definição ali. Com certeza, foi legal pra caramba isso. Bem Ô, maneiro. Davi, eu tô me coçando pra falar. Já, Porque... vai. Vamos. Não. Eu vou deixar pra depois, porque foi um filme muito polêmico. Não, vamos Eu lá. adoro essas coisas. Hoje a gente tá meio João Kleber. Daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte, Fabrício. O cinema no Brasil, voltando à história do mercado, ainda tem poucos filmes muito estourados, que giram o mundo inteiro, que você tem um Oscar, talvez, de filmes estrangeiros. Como é que é essa indústria do filme nacional para poder chegar a ter, de fato, vários Oscars, mesmo que o cara não tenha pretensão de Oscar, mas filmes que a gente entenda e tenha visto no mercado global filmes brasileiros? Então, eu acho que primeiro, assim, a gente não tem uma indústria. Essa é a grande questão, né? Porque pra você ter uma indústria, você precisa ter empresa, gente pensando em grana, né? Perfeito. A verdade é isso, que movimenta é grana. O cinema brasileiro, na verdade, é feito por artistas que querem fazer um filme, entendeu? E aí, assim, beleza. Eu também fui de uma... se você for pensar... Né, eu hoje tenho uma produtora, que é a Clube Filmes, a gente faz um monte de coisa, então eu sempre pensei nessa coisa de mercado, porque o tipo de filme que eu sempre gostei e queria fazer é um filme que exige mais, eu preciso ter público porque ele é mais caro, porque ele, né, eu queria mais investimento e tal. Mas no geral, o cinema não tem assim, por exemplo, você vai, quando você fala em Hollywood, né? Pô, você tem quantas produtoras, quantos produtores pensando, comprando direitos e fazendo os filmes, investindo. Lá o cinema trabalha com capital de risco. Você pega o dinheiro emprestado porque você sabe que lá na frente você vai ganhar. Isso você não tinha aqui, né? O que você tinha aqui, basicamente, são artistas, pessoas que gostam de cinema, fazendo o filme ali como uma obra de arte. Se esse filme desse público ou não, tudo bem também. Acho que a gente, por exemplo, Tropa de Elite foi algo completamente fora da curva. O Padilha tinha uma visão empresarial, né? À toa que o filme 2, ele fez tudo com dinheiro privado, porque ele sabia que ia dar retorno e deu muito retorno, né? Pô, teve pessoa física que investiu no Tropa de Elite 2 e ganhou dinheiro, né? Todo mundo que investiu ali. Só que... E é bizarro você falar do Tropa de Elite, que eu tava vendo o roteirista ou o cara que montou o filme, mas eu não lembro. Ele falou que, tipo, era outro filme, né? o Daniel Rezende. Ia ser outro personagem, e aí os caras viram e resolveram mudar. Porra, puta loucura isso. Tipo, o Capitão Nascimento poderia ter sido um coadjuvante. Isso no filme 1, né? Mas aí, pô, com o sucesso do filme 1, todo aquele lance da pirataria e tudo, eles pensaram muito o filme 2 como negócio. Só que isso, assim, a coisa não acontece muito, né? Acho que agora a gente tá mudando. Agora eu sinto que a gente tá profissionalizando isso, e aí quando você pega, por exemplo, produções que não são mais feitas simplesmente por um artista ou pela produtora X, mas assim, é feito pela Netflix, é feito pela Paramount, é feito pela HBO, aí a gente tá falando de gente que entende do negócio. Começou e aí a construir a indústria. Começou a construir a indústria, Claro. né? E aí a gente tá enfrentando todos os problemas do início de uma indústria. Não tem profissionais, você não consegue mais contratar que tá todo mundo ocupado, mão de obra, né? Claro. A gente vai precisar trabalhar muito em cima disso. E tem bastante empresa que apoia no Brasil ou pouco ainda? Apoia em que sentido que você Em diz? patrocínio, em apoio, em... Então, isso é uma coisa, apoio e patrocínio, é uma coisa que vem desse cinema que é o artista que quer fazer e precisa de apoio. Eu nunca gostei disso, Boa. assim. Nos meus filmes, a gente teve venda de espaço, ou seja, é diferente de apoio, Tipo um entendeu? branded Eu não gosto nem content, desse isso? nome, pô, ninguém dá. Claro. É um branded content, Claro. pô. Você vai lá e compra um merchandising num programa X da TV, Claro. compra aqui no meu Perfeito, filme. perfeito. Inclusive, Então- no site da sua empresa tem um espaço lá de vários branded contents que eles fizeram. Porque assim, eu comecei muito no departamento da MTV que a gente fazia isso, e aí acabei me especializando e faço bastante. Você começou como publicitário na MTV já, né? Como você falou agora. Sem querer, né? Ouvindo os caras falando ali, dando palpite. Eu tava sozinho, foi meio isso. Mas eu acho que assim, eu acho que
apoio, incentivo, né? O que a gente tem é investimento, assim, né? Tanto de marca ou do governo, o que você tem é investimento. Saiu uma pesquisa agora aqui da SPCine, mostrando, eu não vou lembrar os números direito, mas assim, a cada R$1 que a SPCine investe no audiovisual em São Paulo, retorna uma grana muito maior. Isso é óbvio, porque assim, quando você vai fazer um filme, né, você tem uma série de outros gastos dentro da cidade, você contrata todo mundo, e alimentação e tudo, fora depois o retorno que você tem no cinema, né, o mercado exibidor. Claro. Então, eu acho que é uma indústria extremamente lucrativa e precisa ser vista como indústria. Perfeito. Não, é animal pensar isso. E agora eu tenho só uma crítica à Netflix, que eu queria fazer aqui, que é muito pertinente. O Gui, presta atenção. Importante, câmera. A gente tá. Você vê, olha o que tem de câmera. Importante, dependendo da crítica, ele tá falando, eu não me responsabilizo, continuem me contratando. A crítica é só dele. Não quero me comprometer, hein? O cara vai criticar a Netflix num programa com o Fabrício. Porra. Não, é bem simples, é porque tá saindo muita coisa, eu não consigo acompanhar. É uma crítica boa. Você deu a volta, Antigamente, tipo, você assistia uma série, todo mundo tava assistindo a mesma série. Você viu um filme, todo mundo... Você tá se sentindo atrasado, né? Porra, agora eu abro lá, tem 16 séries, 15 filmes, 28 mini-doc. Aí eu falo assim, mano, tipo, aí tem a 18ª temporada de uma série que eu vi, o filme 2. Você viu em 2005 a série 1. Aí eu falo, mano, tipo, eu quero acompanhar tudo. Tem um monte de coisa nova lá, mas tem muita coisa, não dá. Eu acho, cara, acho que a gente tá vivendo realmente um momento de abundância de conteúdo num nível assim, você não consegue acompanhar, pra você, né? Que você tem um conteúdo muito melhor que o meu, não vou falar, que é o nosso cérebro. Mas você acha que é uma abundância de conteúdo bom? Tá no momento disso? Não, é impossível, né? É impossível você ter, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho positivo por duas coisas. Primeiro que, assim, bom é muito relativo, né? Bom pra mim, exato. Bom pra você, né? Eu, inclusive, falo que, assim, se eu não me engano, eu tô contando, né? Eu já levei 3 zeros daquela Patrícia Kogut do Globo. Então, eu chamo assim, o meu aval é de boa. Sensacional. Ela deu uma vez pro Verão MTV que eu fiz lá com o Deco Lucas. E aí, acho que pro Politicamente Correto, que foi uma série que eu fiz com o Danilo. E agora eu não vou lembrar pro outro filme lá também. Então eu falo assim, pô, tô colecionando, né? Então, bom é muito relativo, né? Porque assim, e eu acho assim, e o legal do conteúdo é que muitas vezes é bom pra qual dia, bom pra qual momento, né? Tem dia que eu tipo, tô vendo uma série que eu adoro, mas não quero ver aquele episódio. A série mais, eu quero ver uma comédia, entendeu? Então eu acho que a vantagem de ter muito conteúdo é isso, né? E você senta mesmo no sofá, às vezes você bota lá a série que você tá... Eu amo Falda. Aí você bota lá a Falda, puta, mas domingo à noite, minha mulher fala... Tá muito pesado, vamos ver uma coisa mais leve. Então, o negócio é de acordo com o seu momento. Se você for pensar, por exemplo, se você for respeitar ali, tipo, tudo que o crítico fala, você não ia ter besterol, você não ia ter nenhum tipo de conteúdo pra você simplesmente assistir e se divertir. Porque tudo tem que ter uma mensagem, tudo tem que ter um pensamento e tal. E, pô, não é assim, né? Acho que a gente pode... fazer e consumir entretenimento puro. O que você também, falou, né? que é verdade, que eu acho que é legal, que é o seguinte: é bom pra quem? Porque você tem uma série de pessoas com gostos diferentes e tal, e hoje as coisas no Brasil viralizam e cada um tem o gosto. A gente tava brincando do Pedrinho. A música do Acorda Pedrinho, ela é a mais ouvida. E você falar, puta, você acabou de falar, vou fazer o show do Caetano, e ao mesmo tempo você tem o Pedrinho, e de fato, se bobear, hoje o Pedrinho tá... De fato não, é um fato. Tá explodindo, todo mundo ouvindo, fantástico, não sei o quê, o tal do Pedrinho. E é uma produção que tem um pouco de conteúdo, né? Você tava falando que você conhece o cara que fez. Conheço a produtora lá, mas o diretor de fotografia, o Eduardo Maquino, é diretor de fotografia dos meus filmes e do MTV Sports também. Tinha até um quadro dele, o Roda Maquino. Roda Red Maquino. Né? O clipe é muito MTV, né? Se a gente parar pra ver ali, tipo... Ninguém faz mais clipe de música hoje em dia como era antigamente, né? E, cara, tipo, não é um clipe de música aquilo, é uma história, um mini Aquilo é uma obra de arte. Não, vai pro Oscar. Não, mas falando sério, tipo, cara, é uma história e tem uma música ali, tá ligado? Tipo, tanto é que o clipe, se eu não me engano, tem 7 minutos, é longo. Ô Gui, dá pra pôr a música de fundo?
Não, a gente vai levar esse áudio. É melhor não. Acaba o podcast, fica todo mundo cantando, só isso. Se quiser, eu posso cantar. Não, obrigado, Tudo Davi. bem, então. Mas foi uma construção, né? O clipe. Sim. Foi pensado e olha o que Então, mas viralizou. será que eu acho que, assim, a sensação que eu tenho é que no final, assim, as pessoas... pelo menos é o que eu penso, assim, quando eu vou fazer um filme. A primeira coisa que eu penso é o que eu gostaria de assistir e o que vai ser legal fazer, entendeu? Porque eu acho que se você começa a pensar num... Não, mas peraí, eu acho que a gente vive muito esse momento, assim. A pessoa estuda tanto o que tem que funcionar, qual é o público, não sei o que e tal. E aí sai um Batman vs Superman, isso. tá ligado? Legal, É isso. Porra, cara, com Legal. todo o dinheiro do mundo você fez um Batman vs Superman, não é Legal. possível, cara. Tipo, sabe, com todas as possibilidades de consultores, de roteiristas, de não sei o quê, mas é porque eu acho que perde um lado, que é o lado mais importante. E eu sinto que, né, você tá falando do clipe ou da música, eu vi a entrevista deles, são amigos, curtindo no bar que eles frequentavam, Foi sem querer. sobre um cara que frequentava o Animal. bar. Verdade. É isso, pô, o podcast que tá surgindo é isso, é um bate-papo, entendeu? Eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar no conteúdo desse jeito. O que eu gosto de fazer, o que vai ser legal e o que eu gostaria de assistir. É o que você falou, é a criatividade, né? Do cara ter a criatividade de criar alguma coisa que pra ele faz sentido e aí o negócio vai crescer. Exatamente. Fudido, não, é exatamente isso. É, Quer Davi, falar, Tico? eu Vá, tô. A olha, gente tá indo Ele pro. tá se coçando. Fabrício, foi uma das coisas mais polêmicas que eu vi nos últimos tempos, foi o teu filme. As pessoas até perguntavam quando que foi lançado, porque estourou essa polêmica do outro lado, né? Você estava falando que você conseguiu ter polêmica com a esquerda e depois com a direita. Quando você construiu esse filme do pior aluno da escola, você imaginou a polêmica da esquerda e da direita, e você... Porque também nesse final da polêmica da direita, foi através de um corte que os caras pegaram e isso explodiu. Eu vi críticas pesadíssimas, né? Porque quando entrou meio na política, tá uma coisa muito esquerda-direita, tá uma coisa muito passional, assim, né? Batman e Coringa. É um lado querendo matar o outro. Foi muito surreal e aí deu fantástico, deu tudo como você falou. Como foi construído, como foi a polêmica da esquerda, depois da direita, e como foi pra você isso? Porque eu achei que no final da linha foi bem pesado toda a história. Inclusive o roteiro tem ali algumas mensagens. Conta um pouco como foi isso. Cara, na verdade, assim, tipo, eu acho que tudo que vai pra política se perde, né? Claramente, ali na política, ninguém tá fazendo um debate sério. A verdade é essa. É triste o que a gente olha aí, que não existe debate sério. Tá todo mundo ali pensando só em eleição, em atacar o outro e tudo. E o que eu fico triste é que surge uma polêmica e o filme é o que menos importa. Na verdade, o que importa é quem você vai conseguir atacar, se você vai diminuir um ou outro, se você vai puxar mais voto pra você e tudo. Porque o filme mesmo, eu até acho assim, eu ficaria feliz se tivesse debate sobre o filme, né? O filme fala de coisas que eu acho que, assim, são bem interessantes, né? A gente fala sobre o sistema educacional, a gente fala sobre, né, como se tornar o pior aluno da escola, e o filme fala assim, o que é ser o pior aluno da escola? Porque, por exemplo, eu fui o pior aluno da escola. Eu também. Eu, cara, tipo assim, né? E aí o Danilo, que escreveu o livro, virou grande parceiro não só nesse filme, como em outros projetos, e a gente falava, a gente se identificava muito com isso, né? De que, pô, uma pessoa criativa, né? Que é, vamos dizer assim, hiperativa, se sente muito mal na escola, né? E a escola tá preocupada muitas vezes com a nota, o quanto você tirou, se você decorou tal matéria e tal. E eu me vi nessa situação de ser um péssimo aluno e de ter bons resultados na vida profissional depois, entendeu? E sempre gostei muito de ler, sempre gostei de escrever, já estava trabalhando muito cedo, pô, tava dirigindo teatro com 15 anos, e na escola nota baixa, pô, minha mãe sendo chamada porque eu não entregava dever de casa, sabe, assim? Então o filme fala sobre isso, assim, de uma forma óbvio, né, divertida, é entretenimento, é piada e tal, mas eu acho que, assim, isso seria uma coisa extremamente importante de se discutir, porque eu acho que, assim, se você for olhar,
é o nosso maior problema, né? É a educação. As pessoas não sabem interpretar texto, não sabem assistir filme, não sabem interpretar o que o filme quer dizer, não sabem interpretar a diferença entre um vilão e o herói do filme, né? Que um filme pode... Mas isso é engraçado, assim, porque isso... A gente, óbvio, esse filme ganhou essa polêmica maior, mas eu já vivi situações parecidas em até outros projetos, assim, de alguns questionamentos doidos. Um exemplo, a gente fez uma série uma vez que tinha uma cena que queimava uma bandeira do Brasil. E aí, quando foi pro jurídico, o jurídico falou, olha, mas queimar a bandeira do Brasil é crime. Eu falei, mas matar também, matam em filme. Tipo assim, uma coisa é você queimar a bandeira do Brasil real. Agora, no filme, você pode fazer o que você quiser. Um filme, você pode fazer a cena que você... Senão você não pode mais ter cena de... Isso é tão patético, assim, essa falta de noção, né, de conseguir interpretar, né? Que, tipo, num filme acontece estupro, num filme acontece... Agora... discussões sobre classificação indicativa, quem deve assistir ou não, se o pai deve deixar, aí são outras coisas. Enfim, o filme estava todo regular nesse sentido. Lá em Brasília tinham dado a classificação indicativa que eles acharam, não foi nada nosso e tal. Então o que eu sinto dessa polêmica, na verdade, assim, é um pouco isso, assim, pô, eu queria que a polêmica fosse mais sobre o filme, pessoas debatendo o filme, falando da história do filme, e não foi sobre isso. Mas, cara, no fundo, eu que sempre quis, de alguma forma, fazer um conteúdo que chegasse nas pessoas, chegou. Ele virou top 3 da Netflix, e o filme, as pessoas, quer dizer, não tem um lugar que eu fale que a pessoa não fale assim, eu sei o que é esse filme. Tá tudo certo. Mas isso pra vocês lá como projeto, e aí como projetos futuros, trouxe isso uma característica de polêmica ou não? Passou e não mexeu em nada? Eu acho que passou e não sei dizer direito, assim. Eu acho que a gente já tinha, né? Porque também o politicamente correto que foi essa série já era polêmica. A gente fez Os Exterminadores do Além, que era um terror com comédia e tal, né? E uma comédia politicamente incorreta, assim, já tinha... Acho que... Mas o mais legal é o seguinte, se você pegar o primeiro trailer que a gente lançou do filme, a gente já botava assim no trailer, o pior filme do ano. No cartaz do filme tá escrito do lado do meu nome, pior diretor. É sério? E dizia assim, não sei se vocês sabem, na crítica do jornal o Globo, tem um bonequinho assim, né, que é o bonequinho, se ele não gosta, ele vai embora, se ele gosta, ele aplaude de pé. E a gente botou ele vomitando no filme, assim, tipo, o bonequinho viu e vomitou. Cara, a gente não se leva a sério, a gente tá fazendo ali e tal o conteúdo que a gente gosta, que eu gostaria de assistir, que eu dou risada. A gente tem muita... E o que eu digo é o seguinte, ainda bem que a gente tem muita gente que tem um gosto parecido, por isso que a gente levou mais de 500 mil espectadores no cinema, por isso que, tipo, tem um monte de gente assistindo o filme. Mas por que essa polêmica da direita foi tão tardia? Era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, isso prova que, tipo, os caras foram atrás de alguma coisa, saca? Porque, cara, 2017 pra 2021, 2022, tipo, é muito tempo, sabe? É igual você falou, no começo teve com a esquerda. Tipo, beleza, é normal também, sempre vai ter com... E eu acho que, assim, se você desagradou os dois lados, você tá completamente certo. Se foi exatamente. Agora, se você desagradou os dois lados, você tá completamente certo. Mas, assim, cara, tipo, foi 2017, sabe? Tipo, aí agora surgiu isso do nada. E é o que você falou, tipo... Tá claro ali que o personagem é um vilão da parada, saca? Eu acho que isso só mostra o seguinte, os caras não têm o que falar, né? Tipo assim, não tem, né? Não tem proposta, não tem ideia. Isso eu tô falando no geral, né? A gente não vê uma solução, né? A gente não vê ninguém falando de reforma política, a gente não vê ninguém mexendo em benefícios de política, ninguém falando absolutamente nada disso. E aí a falta de assunto faz isso, né? Sei lá, alguém assistiu ali, quis se promover nesse sentido e rolou, assim. Mas eu acho que, no fundo, se tem, né, alguma coisa positiva, é isso, assim. Eu acho que a arte é feita pra incomodar mesmo, assim, sabe? Eu acho maneiro isso, aí, cara. Me incomodou. Eu acho que é feito pra incomodar. De alguma forma é feito pra chamar atenção, entendeu? Eu acho assim, ficar fazendo... A gente tava falando dessa abundância de conteúdo, né? O que chama atenção?
é de alguma forma, alguma coisa que, tipo, mexe com as pessoas, entendeu? E aí, pra você mexer com as pessoas, pode ser bunda mole, né? Não pode ficar com medinho de correr risco. Gostei Correr disso. risco, mano. Não pode ser bunda mole, eu gostei É, disso. isso aí, exatamente. entendeu? Vamos fazer, e aí tá tudo certo. E assim, outra coisa que eu acho muito ruim, já falando dessas questões aí de cultura do cancelamento e tal, e pensando em empreendedorismo e negócio. Cara, a gente tá criando uma cultura em que as pessoas estão com muito medo de errar. E o erro é fundamental pra fazer coisa foda. Bom pra caralho isso. Entendeu? Tipo assim, Sensacional. cara, você só faz filme bom se você, tipo, fizer, cara. Sem medo de errar. Se você começa assim, ai, putz, mas eu... essa fala aqui vai desagradar aquela pessoa. Ah, isso aqui eu posso perder o público ali. Ah, isso aqui não sei o quê. Você vai fazer merda. Pra você fazer um negócio realmente fora da curva, você tem que fazer, de repente, uma coisa muito ruim antes. Tem que errar, bate a cara na parede, entendeu? Só que agora a gente tá criando uma coisa que, assim, você só tem que acertar. E outra coisa, você só tem que acertar, vamos dizer, coisas que são definidas por certas pessoas que dizem que aquilo é o certo. Pô, Não, e se que você parar papo pra é pensar, esse, cara? como é que você vai agradar todo mundo? Impossível. Cada um com um gosto diferente, cada um reclamando de um jeito diferente. Hoje em dia, você fala qualquer coisa, metade reclama, a outra metade te xinga. É impossível você fazer qualquer coisa pensando em agradar todo mundo. Impossível. Não, e assim, e se você coloca isso como meta, você faz um negócio que, não, tipo assim, não Você é bundão. não tem paixão, você é bundão. Você faz um Batman Não e tem Super-Homem. paixão, exatamente. É isso, entendeu? Tipo, não tem graça. Gosto disso. Então. Sensacional, Gostei. não, é muito bom. É um assunto polêmico que o Tico levantou. E tem outros também que você queria levantar. Qual é? Sobre Lei Rouanet. Puta, então, existe uma... E ele já quebrou. A gente tava conversando antes de entrar aqui, a gente falou, será que a gente fala sobre Lei Rouanet? Ele falou, excelente, porque não tem nada a ver com isso. Tipo, ele já quebrou, ele já deu uma Eu rasteira. gosto disso. Conta um pouco, porque isso daí é uma falta de informação das pessoas. Total. E também tem a ver com aquela coisa de cancelamento que todo mundo quer saber de tudo, né? Tipo, Lei Rouanet, porra, a Lei Rouanet podia estar indo um dinheiro pra saber- educação. Quer São os saber? Não, professores. é especialista. Não, a gente chama de professor de Deus. Tanta É gente isso, querendo vacina cara. e o pessoal na Lei Rouanet aí. Então, eu, na verdade, assim, eu não acredito muito também nessa coisa da gente ficar fazendo uma indústria baseada em apoio ou dinheiro, né, no governo dando dinheiro para as pessoas. Não existe. Acho até que o governo tem que dar dinheiro para algumas coisas que são culturais, que é importante, tudo, mas isso num pequeno pedaço, né? A Lei Rouanet, realmente, ela não incentiva o cinema. Acho que ela até pode... ter algum tipo de patrocínio para curta, mas longa-metragem, né? Ou filme mesmo, ou série, isso é feito como uma lei do audiovisual que é feita ali pela Ancine e tal, e que tem um outro tipo de pensamento, que é um pensamento de investimento, não é dar dinheiro, é investir para ter retorno, para você conseguir de uma certa... E aí, como que você tem retorno? Pô, você tem retorno de diferentes formas, porque aquele produto audiovisual, ele só para ter uma ideia, né? Eu fiz um filme depois, o Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro, né? E é um filme de terror com comédia, foi criado pelo Danilo Gentili, e a gente fez o filme, e o filme foi vendido para mais de 15 países. Então, assim, além de você ter grana, porque quando a gente, nessa lei do audiovisual, né? Quando a gente vende o filme, você retorna esse dinheiro pro governo. Então você vai retornando o dinheiro até você pagar a conta do que você pegou. Então é um investimento ali mesmo, né? Mas além disso, se você for pensar, pô, você tá levando o talento e a cultura brasileira para fora do país, que isso também traz de alguma forma um conhecimento, né? Enfim, pode incentivar outras coisas, como turismo e tal. Então, assim, eu acho que falta realmente... É isso, assim, no fundo, boa parte das discussões políticas não são sobre tema nenhum, né? São sobre ataque, derrubar alguém, e pronto. Isso é o que eu acho o pior. E aí, nesse sentido, é isso, no fundo, são todos os melhores alunos querendo tirar 10 ali, decorando a fórmula, em vez de ser crítico, né? De perguntar, que é o que a gente fala no filme, né? Você não deve aceitar qualquer ordem, você deve perguntar, tá, mas por que eu tenho que obedecer isso, entendeu? Se a ordem for uma ordem idiota, uma ordem que vai contra a sociedade, eu não devo cumprir, né? Davi,
Você tá entendendo? Não. Por isso que o cara é E você diretor de pensando cinema. que a gente ia falar de filme de comédia, né? Pô, mas então, se ficar muito sério aqui, eu vou ter problema. Os Pelo caras vão amor de falar Deus. assim. Por isso que eu boto mais os atores pra divulgarem os filmes, né? O cara fala assim, pô, o cara faz filme chato, né? Mas você concorda que um podcast chama Foda-se não pode ser Foda-se. bunda mole. Não pode. Não pode. Porra, Concorda? de jeito nenhum. Não cara. pode ter um cara aceitado aqui que é bunda mole. De Exato. jeito nenhum. Não pode. E Fabrício, o que Pô, você tá... até vou falar só de um documentário, fazer uma propaganda de um Por filme favor. que eu acho que tem a ver com isso. Eu fiz um documentário chamado Amor Sertanejo, sobre o universo da música sertaneja, tá na Netflix. E muito pra entender também esse mercado, entendeu? Porque eu acho que E até eu lembro quando eu tava fazendo, as pessoas falavam, você gosta de sertanejo? Eu falei, não, por isso que eu quero fazer. Eu acho que o cara, pra fazer um documentário nesse sentido, de pesquisa e tudo, tem que ser uma pessoa que quer conhecer mesmo. E acho que assim, a gente conseguiu ver exatamente como que surge um sucesso, como que as coisas acontecem. Eu acho que como o assunto também entrou em evidência agora, é um documentário interessante para as pessoas Você viu assistirem. que ele falou, entrou em evidência. Ele tá querendo... Tá vendo? Não, e ele tá querendo juntar Lei Rouanet com Gustavo Lima, Zé Neto. Isso aí. Vambora. Ele tá falando. A polêmica é ele que tá criando. Tá muito bom isso aqui. Mas é bizarro, já que a gente começa a falar disso, é isso, né? Tipo, os caras estão reclamando de Lei Rouanet e estão ganhando, tipo, 1,2 milhão por um show numa cidade que tem 2 hotéis. Exatamente. Como que você escolhe o lugar que você vai pôr? Por que na Netflix? Por que na Amazon? Por que nisso, naquilo? Não, eles que escolhem, né? Eles que escolhem. Eles compram aí, então a gente, no fundo, a gente faz o conteúdo e quer vender, né? Mas então... você pode ter uma ideia e falar, puta, acho que isso tem a ver com isso. Ah, sim, óbvio. Acho que cada plataforma tem um pouco um perfil de público, né? E o tipo de conteúdo que prefere e tal. Isso. E o que você tá fazendo agora, Fabrício? Você falou de várias coisas que você fez, mas o que você tá em produção? Você falou que tava viajando, né? Tava gravando, chegou ontem, se não me engano. Tava gravando publicidade, né? Eu faço muita publicidade ainda, mas eu tô agora numa pré-produção de um filme, que é meu primeiro drama. Porque é engraçado isso, né, cara? Você Você começa... sempre tem uma pitada de comédia, agora tá mudando ou não? Não, então, o problema é isso, né? Assim, eu nunca tinha pensado exatamente o que eu ia fazer, porque eu gosto de fazer filme, né? Não quero ficar dentro de uma caixa, né? Você pega, o Spielberg, o cara fez, né? ET, Tubarão e a Lista de Schindler, né? Não tem por que você... Mas, quando eu caí nessa coisa de ficar fazendo mais comédia, você fica numa coisa que só te chamam pra fazer comédia, né? E aí, eu comecei a pesquisar histórias, eu gosto muito de história de... Eu sempre, assim, os meus filmes são muito pensando em filmes que eu gosto de assistir. Eu gosto muito de filmes de superação, assim, e tal, histórias reais. E aí, tem um filme que eu gosto muito chamado Óleo de Lorenzo. Não sei se vocês sabem, é um filme de drama, Não sei. de um menino doente e tudo. Eu tô usando esse filme como uma desculpa, porque quem dirigiu esse filme foi o mesmo diretor do Mad Max. Então você vê que, tipo, Porra. não é porque você faz um De filme de pedir com a bomba ação atômica, que é você não isso. pode fazer. Então eu tô, nesse momento, nessa pré-produção de um filme de drama. E no final do ano eu rodo um filme, aí sim, de comédia com terror e ação, chamado Garotas vs Zumbis. São patricinhas sobrevivendo a um ataque zumbi no Brasil. Isso é demais. Vai ter umas influenciadoras, vai ter... Vai ter muita coisa. Então é tipo, por que patricinhas seriam, conseguiriram sobreviver então, tipo, elas dão com um salto alto na garganta do zumbi. Sensacional. Então, Muito bom, isso é muito bom. Sensacional. Você que é um cara que é um diretor, você acha que foi produzido aquele papelão do Oscar? Tem muita gente que fala, puta, aquilo foi forçado, aquilo foi combinado. Tem teoria que fala, puta, tá caindo a audiência do Oscar, precisava subir. Tem gente que fala que, puta, o cara conhecia o outro, a família do outro. Como foi esse Oscar? Qual a tua visão como diretor?
Cara, eu acho que não, assim, até porque se fosse alguma coisa planejada, planejaram mal pra caramba, né? Deu errado. Deu muito errado, porque eu acho que pegou muito mal, assim, né? Eu achei horrível, né? Alguém subir num palco e bater em outra pessoa, quer dizer, a violência física contra uma piada, né? Um artista, eu acho que assim, tem... Mas você achou a piada ok? Então, assim, pra mim, você diz assim, se ele poderia fazer ou não? Porque da violência eu concordo. Só que achei a piada uma merda, muito mal colocada. Não, mas você tem esse direito de não achar. Não concordo. Mas... O cara tem... Não, eu sim, mas tô falando... o cara não tem direito de falar assim da doença da outra. Não tem o direito? Você acha que tem? Cara, no Oscar pro mundo inteiro? Cara, o que eu acho, na verdade, assim? Eu acho que... Vamos voltar naquilo que eu tava falando. As pessoas erram e precisam ter o direito de errar. Ainda mais se o cara tem que fazer um monte de piada ali. Eu não tô dizendo assim, uma coisa é a piada não é boa, ou a piada é de mau gosto. Pô, quantas piadas o cara tem que escrever? Como é que você sabe exatamente se aquela piada pra uma pessoa ou não? Só uma pergunta de dúvida. Uma piada dessa... tá escrita no roteiro ou ele tá livre pra criar na hora? Num nível de Oscar. Então, não divulgaram isso, mas assim, no geral tem que estar escrito. Tem assim. que tá escrito. Numa coisa dessa, é difícil, né, deixarem ali improvisar. Então ele pensou nessa piada, mostrou pro diretor, o diretor falou, animal, fala isso lá. Ou não, ou sim, pô, é um cara ou que tipo, ele... Não, ou surgiu não, ou simplesmente ele escreveu e como é ele, não tem uma revisão grande nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, primeiro que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é sempre a proporção, entendeu? Então, você não pode, tipo, uma pessoa que tá na sua... porque é quase como se assim, sei lá, eu faço aqui um trabalho X, que eu também sou especializado nisso, mas um dia, sei lá, eu piso no teu pé, e aí você me dá um soco, entendeu? Tipo assim, o que eu acho é um pouco isso, assim, e aí você falar, não, ele não pisou no pé, ele quebrou o vaso, ele, tipo, tudo bem, mas assim, o papel dele é construir piada, ele fez uma piada ruim, que ofendeu, ele não merece um soco. Isso não existe, assim. Isso não tem a menor condição. Isso aí a gente já concordou. Ele poderia ter um processo depois. Sim. Ele poderia ter uma reclamação depois. Eu acho ele poderia ter qualquer coisa. Você subir no palco e bater numa pessoa, não existe. Acho que se o Will Smith só tivesse falado alguma coisa, tipo, ele teria saído muito maior da parada. Mas falar depois ou usado o seu bem mais discurso, fácil. entendeu? Não. Tudo bem, mas falar depois é mais fácil. Claro. É difícil a reação de um cara, isso é minha opinião, é que depois falam que o cara conhecia, que não sei o que, já viveu, sei lá. Mas falar depois é fácil. O foda é o cara que viveu com a mulher doente, o outro numa TV pro mundo inteiro tá falando da doença da minha mulher. Eu acho que agora a gente aqui analisando é muito mais tranquilo, mas a reação do cara, cada um tem uma reação pra cada coisa. Sim. O que eu vi de crítica quando saiu recentemente sobre o filme lá que você fez, tem reações absurdas. Que talvez se o cara tivesse na tua frente, o do Danilo, tivesse dado um tapa na tua cara. Não tenho dúvida disso. Exato. Eu não tenho dúvida disso. É isso. E é isso que eu quero, tipo, não faz sentido, entendeu? Eu acho que não faz o menor sentido. Mas é que você fez uma arte. Ali foi direcionado. Não, né? mas Foda. então, mas é também, assim, porque também não é uma coisa, pô, quase todo tipo de apresentação de prêmio é assim. Você teve piadas piores. Tá dentro de um contexto, assim. O Oscar tem eu acho isso, assim, né? eu acho que a gente tem que o tempo inteiro tentar, vamos dizer assim, melhorar, discutir formas de a gente, enfim, óbvio, sei lá, não ofender as pessoas e tudo. Mas não dá pra, tipo assim, durante, sei lá, a vida inteira foi desse jeito, a gente tá fazendo, um cara faz e aí o outro parte pra violência física. Isso eu acho que não existe, assim, eu achei muito ruim como postura e acho ruim qualquer tipo de defesa nesse sentido por dois motivos. Porque eu acho que tem um primeiro motivo, que é a gente pode incentivar outras pessoas a protestarem contra a arte desse jeito, e tá errado, né? Você teve, por exemplo, gente jogando bomba na porta dos fundos. Daqui a pouco, tipo assim... E aí você tem uma outra questão muito séria, que isso vai impactar a sociedade como um todo, é que daqui a pouco as pessoas vão ter medo de fazer. E a gente vai ter só piada ou conteúdo bunda mole.
você vai ter medo, você vai falar, cara, não, então beleza, eu não vou fazer nada, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, eu não vou fazer nada, entendeu? Achei animal porque é polêmico, acho legal porque é uma visão diferente da minha. Eu acho que piada da doença alheia não é uma piada legal e não por isso as outras piadas são bunda moles. Cheio de piada legal pra caralho. Não, então, vamos lá, vamos. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Olha a polêmica, olha a polêmica. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte, pra você muitas vezes chegar numa piada ou num conteúdo legal, você erra. O que eu estou dizendo, eu não tô dizendo que a piada é boa, o que ele deveria fazer, mas é muito difícil saber isso, entendeu? A questão é o tom. O tom, o lugar, a pessoa, o que pode, o que não pode, entendeu? Então, assim, e aí a gente tem que diferenciar isso. Óbvio que você precisa ter o bom senso e que talvez, né, uma coisa é você, sei lá, você vai fazer piada com a mulher do cara num bar que tá todo mundo bebendo. Então, assim, tem todas essas questões de contexto. A única coisa que eu tô defendendo aqui hoje a gente tem uma questão que você, tipo assim, cometeu um erro, você vai ser destruído. E assim, destruído, aí você tem cancelamento, você vai perder o emprego, vão te bater, vão te... Isso ainda, só pra completar, ainda o cara errou. Você imagina o cara que não erra, ou o outro artista lá, o Piratas do Caribe, destruído, e foi 5 anos depois, sei lá, dito que a culpa não era dele. E aí, é isso que eu tô querendo dizer, o cara foi entendeu? Destruir, não sei o quê. Acabou. Exato. Isso, cara, é isso. Aí se o cara nem errou, era uma mentira, né? É muito louco como tá isso. Cara, porque assim, não dá, você não é perfeito, você não sabe de tudo. E outra coisa, o conteúdo, ele vai se transformando, entendeu? Então eu que participo muito de roteiro, muitas vezes na sala de roteiro, a gente escreve uma coisa que a gente acha tudo bem, e aí quando vai, uma outra pessoa lê, fala, putz, isso aqui eu achei pesado. Não, eu acho que entendeu? Tipo, não dá pra... Então você culpar muito diretamente uma pessoa. Eu acho que assim, até porque o Chris Rock depois se desculpou e falou que não sabia da doença também. Enfim. Então acho que assim, a questão só temos que tomar, acho que esse cuidado. As pessoas erram e a melhor forma de corrigir o erro é falando numa boa, tentando, sabe? Eu acho que a gente tá numa questão também muito de punir todo mundo, sabe? Vamos punir todo mundo e colocar todo mundo na... Boa discussão. Sensacional. Fabrício, infelizmente a gente tá chegando no fim. Nosso podcast não tem 6 horas. Graças a Deus. É bom, né? Que a gente consegue trabalhar também, né? Consegue fazer outras coisas. Pô, a gente vê os podcasts 5 horas. A gente falou, caralho, você é louco, 5 horas nem dormir eu consigo. Mentira, consigo porque eu sou nordestino. Mas pra terminar, a gente sempre pede pro convidado indicar 2 nomes. O Deco indicou você. Davi, ele foi muito bem indicado. Muito bem indicado pelo Deco e a gente quer continuar essa corrente de 2 pessoas pra você. Massa. Pô, o Eduardo Maquino, que é o diretor de fotografia que eu falei aqui. Do Pedrinho. Do Pedrinho e dos filmes, eu acho que é uma opção legal pra caramba. Tem o Jimmy Anotsu, que é um escritor Mas calma, em que língua a gente vai falar com ele? Não, ele inclusive, ele traduziu a biografia do Will Smith. Porra. Então, é um cara super legal. E meu parceiro em vários roteiros, ele tá escrevendo comigo Garotas vs Zumbis. e já vou deixar... E tá escrevendo comigo a minha versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá vem. Um filme que se chama De Volta para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas vai ter uma bagunça nisso aí. Vai. Vamos deixar pro próximo. Genial. Sensacional. Obrigado, muito bom, Fabrício. Valeu, gente. Demais.